papel, se você tiver onde tomar nota, onde escrever as coisas que forem ditas aqui, faça. Tem um celular aí, pegue o bloco de notas dele, anote. Olhe para isso que a gente vai dizer nesta manhã aqui, durante a semana. Olhe todo dia. Faça disso parte da sua vida. Faça disso parte da sua semana, do seu dia a dia. Então, anote, tome nota, releia, dia após dia, aquilo que nós focarmos nessa manhã aqui. Carta aos Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1. Então, o que nós vamos dizer aqui é muito importante, querido. Muito importante para a sua vida. Tem que ser alicerce, tem que ser fundação, fundamentação. Tem que ser a base da sua vida. Porque como seguidor de Jesus é crucial que você saiba. É imperativo que você saiba quem você é. E aí eu faço essa pergunta para você. Quem você é? Quem é você? E faça a pergunta para você mesmo: quem sou eu? Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante de Jesus? Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu na história da redenção, na história de salvação? E a resposta que você der para essa pergunta, ela impacta diretamente tudo o que você faz. Tudo. Quem sou eu? Quem sou eu em relação a Deus? Quem sou eu em relação a Cristo? Essa resposta que você estiver dando aí dentro da sua mente, essa resposta impacta os seus relacionamentos, com quem você vai ou não se relacionar, impacta o seu casamento, impacta as suas decisões, impacta os seus sonhos, impacta os seus desejos, impacta absolutamente tudo. Impacta como você lida com o passado, impacta como você lida com o presente e como você enfrentará o futuro. Essa resposta impacta absolutamente toda a sua vida. Por isso, tome nota, releia, medite nela essa semana. Quantas pessoas nós conhecemos, e você deve conhecer também, antes de entrarmos no texto, quantas pessoas você conhece que confessam e professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, mas elas permanecem órfãs de um Deus presente, de um Deus que transforme a vida. Mas por que será que essas pessoas continuam órfãs? Parece que elas se esquecem que elas foram adotadas por um Deus, adotadas por meio de Jesus, e continuam vivendo como se não tivessem pai. Parece que elas não permitem que essas verdades que nós declararmos hoje aqui nessa manhã mudem a sua vida diária. E assim elas se esquecem de quem são em Cristo, daquilo que elas são em Deus e daquilo que elas são em relação à história de salvação. Efésios, carta aos Efésios. Primeira coisa que você deve saber, e alguns comentaristas dizem em relação a essa carta não foi direcionada aos Efésios. Ela não foi direcionada à igreja aos Efésios. É muito provável que essa carta tenha sido uma circular. Por que isso? Diferente de todas as outras cartas escritas no Novo Testamento, ela não trata de nenhuma circunstância da igreja. Ela não trata de nenhum problema. Se nós olharmos para Gálatas, que nós já estamos aprendendo e já aprendemos alguma coisa, creio, Deus, que alguém guardou alguma coisa de Gálatas, daquilo que nós temos ensinado semana a semana. Qual que era o problema de Gálatas? Eles estavam abandonando a fé muito rapidamente, e Paulo diz: ei, eu tô abismado. A gente acabou de pregar Jesus Cristo, ele foi exposto diante de vocês, e vocês estão voltando para o rudimento
do mundo. Vocês estão voltando para a questão do merecimento, vocês estão voltando para Jesus mais alguma coisa para ser salvo. Não, só Jesus é suficiente. Já em Efésios não existe nenhuma circunstância, não existe pecado, não existe absolutamente nada. Parece uma carta circular às igrejas. E como se confirma isso? Em muitos textos originais, estava aos, em branco, espaço em branco, irmãos fiéis em Cristo e tudo mais. Ou seja, aos, só que a carta que ficou mais conhecida foi aos Efésios. A carta que permaneceu com maior integridade, escreveram lá, aos, nesse espaço em branco, Efésios. Aos que estão em Éfeso. Então essa carta, ela visa ensinar. Ela visa te preparar como povo de Deus, como filho de Deus, como igreja, a nova fé. Paulo deve ter escrito essa carta por volta de 10 anos após a visita dele, relatada em Atos capítulo 20. Lá no finalzinho de Atos você vê uma visita dele à igreja de Éfeso. 10 anos após essa visita, e ele deve ter escrito quando ele estava preso em Roma. Justamente para... Ei, Paulo, quem é você? É um servo de Deus preso. Qual que é o plano de Deus sobre todas essas coisas? E aí Paulo vai discorrendo dentro desse cenário. Ok? Estamos bem em relação ao contexto? Deu para entender? 10 anos após Atos capítulo 20, provavelmente Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Então, Efésios capítulo 1, de 1 em diante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Como eu já te disse, aqui você poderia colocar aos Colossenses, aos Laodicenses, mas a carta que permaneceu com maior integridade foi aos Efésios. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui, querido. Baixa sua cabeça e vamos orar. Deus, fala conosco. Sabemos que o Senhor já está no nosso meio. O Senhor já ministrou aos nossos corações através desses cânticos. O Senhor deve ser engrandecido, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz na nossa vida. Queremos te louvar por toda a obra que o Senhor tem feito em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos sair daqui revigorados pela Tua palavra, alimentados por ela, entusiasmado com aquilo que o Senhor faz e fará em nosso meio, Deus. Usa-nos a cada dia, usa-me nessa manhã para falar ao Teu povo, comprado pelo sangue do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que estão em Éfeso. A você graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente aprende aqui, e não é nem o objetivo desse estudo hoje, você quer orar pela paz de alguém, querido? Você quer orar pela paz na família de alguém? Ore para que a graça seja revelada. A graça vem sempre, a graça é sempre anterior à paz. A paz procede à graça. Quer orar pelo Oriente Médio? Que a graça do Senhor Jesus se revele lá, para que haja paz. Sem essa graça,
Não existe, você não olha em nenhum outro texto, paz e graça. A paz procede da graça. Quer orar por alguém, quer orar pela família de alguém, quer orar pela paz na casa de alguém, ore para que a graça do Senhor Jesus se revele naquela família. E aí sim, existe ambiente saudável para que a paz se estabeleça. Amém? Primeiro ensinamento básico. Agora vamos lá, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uma pergunta: que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas celestiais? A gente quer bênção física aqui, a gente quer um montão de bênção. Abra sua Bíblia também em Filipenses 4:19. Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então isso quer dizer que a gente não vai experimentar mais dor. Isso quer dizer que você não vai experimentar tristeza, momentos de tristeza. Isso quer dizer que você não vai mais experimentar momentos de solidão, momentos de perseguição, problemas financeiros. É uma vida livre de problemas. O que são essas riquezas com as quais nós somos abençoados em Cristo Jesus? Essa sorte de bênçãos espirituais quer dizer que hoje está disponível a você e a mim um passaporte de dupla cidadania. Você tem dupla cidadania. Você não precisa passar no consulado de nenhum lugar. Você já tem dupla cidadania. Foi dado a você uma dupla cidadania, uma cidadania celestial. A partir de hoje, iniciado no dia que você aceitou Jesus Cristo, iniciou dentro de você uma transformação segundo a pessoa de Cristo. Quando você aceitou Cristo, iniciou um processo de libertação de cadeias. Cadeias do quê? Eu nunca fui preso, nunca estive algemado, nunca estive enjaulado, nunca estive em cárcere, nunca. Você era escravo do pecado, escravo de deuses. Qualquer coisa que te tire do centro, que tire Deus do centro da sua vida. Pode ser o carro, pode ser a família, pode ser filho, pode ser emprego, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser um montão de coisa. E a partir do momento que você aceitou Cristo, iniciou uma libertação de uma cadeia que você sequer faz ideia, da morte eterna. Da morte eterna. Quando você aceitou Cristo, foi quebrada a alienação que existia entre você e Deus. E através da sua vida hoje, algo sem igual está acontecendo na história da redenção. A igreja eterna está sendo formada através da sua vida e da minha vida. A noiva de Cristo está sendo adornada através da minha e da sua vida. Você está sendo transformado no que Jesus é. E você terá tudo aquilo que Ele possui, porque em Cristo nós somos co-herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus.
Você já sabia de tudo isso? Às vezes a gente se esquece do que nós somos em Cristo, do que nós já recebemos em Cristo. E muito bom, Deus, Ele fala, querido, desde o início até o final do culto, desde quando você chega, porque o Marcos já trouxe aqui quantas coisas Deus tem feito por nós, e às vezes nós não nos alegramos por isso. Continuamos órfãos. Parece que Deus é um Deus transcendente, tão longe, que não se importa com você, mas Ele já fez absolutamente tudo isso. Ele já iniciou um período de transformação, em que você vai se assemelhando dia após dia a Cristo. Ele já libertou você das cadeias, você já não é mais escravo do pecado, de ídolos, falsos ídolos, você já não é mais escravo de absolutamente nada, você já não está mais algemado à morte eterna. A partir do momento que você se apropriou da verdade de que Cristo morreu por você, você está sendo transformado na imagem dele. A igreja está sendo adornada com a sua presença. Olhe para a pessoa do seu lado aí e diga: você é rico. Mesmo que tenha uma cara de pobre, que tem gente que tem cara de pobre mesmo. Eu tenho cara de pobre. Eu tenho cara, não tem jeito. Você é rico. Você já foi abençoado com todas as bênçãos celestiais. Tudo que você precisava para viver, querido, já foi dado. A gente espera bênçãos, a gente espera caminhar por sobre as águas, a gente espera o emprego dos sonhos, a gente espera tudo, mas Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Ele já te abençoou em Cristo Jesus e Ele tem te abençoado dia após dia. Você é rico, mesmo com essa cara feia e cara de pobre. Você é rico. Eu tenho cara de pobre. Os meus amigos falam: rapaz, você tem uma cara de almoxarifado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Por causa do Pai, nós fomos escolhidos, adotados e aceitos em sua família. Aí você vai me dizer, e algumas pessoas dizem, e eu concordo: Leandro, Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Isso é injusto. Isso é injusto. Deus escolher alguém antes da fundação do mundo, isso é muito injusto. Se Ele escolhe alguém, Ele não escolhe a outro. Escolha isso. Você seleciona um, não seleciona outro. O nosso objetivo aqui não é entrar nessas: eu sou calvinista, eu sou arminiano. O que é isso, gente? Vocês não estão entendendo nada. Calvino dizia que Deus opera a obra. Ele elege você e você vai ser salvo, você é predestinado. Armínio já diz que você tem livre-arbítrio para escolher a Deus, para escolher a obra de Deus, aceitar aquilo que Ele está fazendo. Então a salvação tem uma coparticipação. As duas têm base bíblica. E o nosso ponto não é entrar na bandeira: eu sou calvinista, eu sou arminiano. O ponto que nós queremos ressaltar aqui é que Deus não foi pego de surpresa quando aconteceu a queda do homem. Antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu. Ele não foi pego de surpresa, Ele não teve que correr atrás do prejuízo, como muita gente gosta de dizer: estou correndo atrás do prejuízo. Ele não correu atrás do prejuízo. Ele já havia te escolhido antes da fundação do mundo. Esse é o ponto. Ele já havia te amado antes
da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa na história da queda e redenção humana. A decisão dele não foi tardia, mas foi tomada na eternidade. Não foi improvisada, mas planejada. E querido, aí você pode dizer, Leandro, mas ok, eu entendo e tem base bíblica para um e tem para outro. Mas a gente deve se aquietar em relação ao calvinismo ou arminianismo, se você é da eleição e se você é do livre-arbítrio, porque nós sabemos e nós cremos em um Deus que é justo e que vai julgar com justiça e baseado no amor dele, porque Deus é amor. Se é através da eleição lá do passado, ele é justo. Se é através do livre-arbítrio, ele é justo. E o julgamento dele está baseado no amor dele. Amém, queridos? Então ele não foi pego de surpresa, ele te ama e te elegeu. Nesse texto aqui ele está falando que ele te elegeu. Você foi eleito, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Em que tempo Deus começou a operar essa salvação na sua vida? Em que tempo? Está no próprio texto. Antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? Porque se fosse após a fundação do mundo, poderia parecer aos nossos olhos, nossa, hoje tinha eleição, hoje eu tinha tanta coisa para fazer, mas eu estou aqui na igreja, eu mereço. Eu mereço, eu sou merecedor dessa salvação, porque eu sou tão bonzinho, eu fui na igreja, saí lá da Lapa, é Lapa? Bom Retiro, saí do Bom Retiro, gente, é longe, Bom Retiro, eu saí do Morumbi, outros saíram de Parelheiros, é longe. Eu sou merecedor, eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus, eu mereço essa salvação. Eu me desgastei, acordei cedo, penteei o cabelo, escovei os dentes, deixei os meus afazeres lá e vim, eu mereço. Mas a obra de salvação e o tempo de salvação foi antes da fundação do mundo, para que não houvesse alguém que pudesse se gloriar, porque não estava baseado no seu mérito, naquilo que você faz ou deixa de fazer. Ele te elegeu, ele te escolheu sabendo todas as coisas que você cometeria, todas as decisões que você tomaria. E isso está baseado no amor dele por você, e não no seu amor por ele, ou naquilo que você responde em relação ao amor dele. Você foi eleito antes da fundação do mundo, para que a salvação não se baseasse no seu mérito. Para que ela não fosse baseada em suas obras. Não pelo merecimento, mas pelo beneplácito de Deus. O que é isso? Palavra esquisita. Primeiro que ele assim planejou, podemos traduzir dessa forma, agradou a Deus fazê-lo dessa forma, pareceu bem, de boa vontade, e assim ele o fez. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. E o que está em jogo aqui é que não há nenhum mérito em jogo. Não há nenhum mérito sobre a mesa. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. E ele é justo, ele é amoroso e ele te ama. Fomos eleitos para quê? Eleitos para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Você não foi eleito para ficar deitado em berço esplêndido. Você não foi eleito para ficar na igreja domingo a domingo achando que isso aqui é o suprassumo, que Deus está aqui no nosso meio e acabou e não vamos viver a realidade lá fora, eu só quero viver nisso aqui. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos alguma coisa. E esse alguma coisa
é para que você seja santo e irrepreensível. Santo e irrepreensível. Não sei se você se recorda das suas leituras do Antigo Testamento, algum objeto do templo que de alguma forma foi utilizado para outra finalidade, se ele fosse contaminado, nunca mais ele retornaria ao templo. Nunca mais ele retornaria em sua utilização ao templo. Se ele foi profanado de alguma forma, se ele tem alguma mácula, acabou. Nós fomos convocados para sermos santos, sem mácula, sem pecado. Mas como isso? Primeiro que quando ele me elegeu, eu já era pecador. Paulo em Gálatas diz que Deus o elegeu, o predestinou para ser apóstolo e tudo mais, mesmo sendo judeu, perseguidor dos cristãos, com violência, ele já era eleito, mesmo praticando todas essas coisas. Ele já era eleito porque a eleição não está baseada no seu mérito, não está baseada naquilo que você responde em relação a Deus. Então, como nós somos chamados para sermos santos, se de início a gente já é pecador lascado? Já sou sujo. É igual o pau de galinheiro. Pau de galinheiro é sujo. Não é sujo? As galinhas não fazem um banheirinho, um cantinho. Aonde ela está, não tem banheiro, não tem animais. Eu tenho 2 furões, e eles escolhem um canto. Eles escolhem um canto da casa e ali é o pipi house deles. Eles escolhem ali, então todo dia, hoje de manhã eu acordei um pouco mais cedo, peguei um jornal e coloquei naquele canto, porque é ali que eles vão fazer. Galinha não escolhe aonde, uma está dormindo, a outra em cima no puleiro, faz em cima. Se não ficar esperto, queridos, como nós seremos santos se de início nós éramos tão sujos, tão maculado, tão imerecedor dessa graça? Primeiro, você foi declarado justo em relação ao sangue do próprio Cristo Jesus. Então, uma outra ilustração. Quem pode te perdoar? Quem pode perdoar uma dívida sua? Você contraiu uma dívida com o banco B, aquele vermelho. Só que você foi no outro. E você... Ô gerente, me perdoa daquela dívida. Me perdoa da dívida que eu contraí com o Bradesco. O Itaú pode te perdoar de uma dívida que você contraiu com o Bradesco? Só pode te perdoar aquele com quem você contraiu uma dívida. Só pode perdoar a dívida e dizer que você não deve mais absolutamente nada o próprio Bradesco. Ou se você tiver uma dívida com o Santander, que aqui tem gente que trabalha no Santander, tem gente que trabalha na Caixa, só pode perdoar uma dívida com quem você contraiu essa dívida. E essa nossa dívida foi contraída com Deus. Só Ele pode, primeiro, falar: em Jesus você é santo. Em Jesus você é justificado, não existe pecado, a sua dívida foi paga. Só Ele, que era o detentor da dívida, pode dizer isso. E Ele disse em Jesus isso a respeito de você, e Ele disse: agora você é santo. Santo em que sentido? Somos santinhos e vamos entrar no 3º, no 4º, no 5º, no 6º ou no 7º céu, porque a gente é muito santo. Não. Iniciou um processo de separação. Ser santo é ser separado. E à medida que vamos vivendo dia após dia com Ele, a imagem dEle vai transbordando no nosso ser, a natureza dEle vai moldando o nosso ser, mudando o nosso ser, e a cada dia nos parecemos mais e mais com Ele. Então nós éramos sujos,
Mas ele primeiro declarou: ei, está pago, e você agora é separado, para que a cada dia a imagem de Cristo Jesus possa se reproduzir em você, e a natureza dele possa ser revelada através de você na humanidade. Quando alguém der um tapa na sua face, dê a outra. Isso é a natureza divina. Quando alguém te perseguir, ore pelo seu inimigo. Isso é natureza divina. Quando alguém vier e tiver fome, mas não é muito aquele próximo, é aquele mais ou menos próximo. Vai lá e faça como o bom samaritano. Bom samaritano. O samaritano não podia ser bom, eram inimigos dos judeus, mas sim, nesse caso Jesus usou aquele exemplo que nós não usaríamos na igreja hoje. Sabe aquela religião que você fala, não, isso aí é nosso inimigo. Jesus falou, se o nosso inimigo fez algo por um pequenino, por aquele que viajava, a natureza divina se revelou através dele, tocando aquela pessoa. Quando olhamos para trás, vemos que nós éramos sujos e que existia uma miséria íntima, conforme disse Blaise Pascal. Mas por decreto de Deus fomos separados, transformados dia após dia, e nessa transformação diária somos capacitados a manifestar a própria natureza de Deus em nós. Agora, sem mácula e sem culpa, não porque nós não iremos mais pecar, mas porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Voltando para o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para louvor de sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente. Muita gente, quando diz, eu fui eleito, quer se vangloriar, quer se alegrar, eu sou eleito. A graça e a glória não é sua nem minha. Obrigado. O texto é bem claro, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o seu louvor. Para o louvor de quem? Para louvor do próprio Deus. Ele fez isso por você para louvor dele. Mas que louvor é esse? Como que ele é louvado? Primeiro, através das tuas palavras. Nessa manhã aqui nós agradecemos a ele. Segundo, pela sua vida. Na vida. Quando você cumpre os propósitos dele, quando você se alimenta bem e agradece a ele, quando você trabalha e agradece a ele pelo mantimento que ele te deu. E ele é louvado à medida que vamos sendo transformados, à medida que seremos e somos transformados naquilo que ele espera que sejamos no futuro. A igreja reunida. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus.
O que é redenção, querido? O que essa palavra traz de significado para você? O que você pensa? Redenção. Paulo usa essa palavra porque naquela época existiam muitos escravos e escravos sabiam muito o que era essa palavra. No Antigo Testamento nós vemos que quando um parente, quando alguém é escravizado, você pode comprar a liberdade daquela pessoa. Você pode pagar pela liberdade daquela pessoa. Então você paga e aquela pessoa é livre. Livre da escravidão. Redenção. O termo aqui usado por Paulo é justamente esse. É esse contexto de escravidão, compra para a liberdade. Foi pago um alto preço para que você hoje tivesse liberdade. Então, pessoas no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, e há pouco tempo atrás, trabalhavam para comprar a liberdade. É nesse sentido, redenção é alguém pagando pela sua liberdade. Mas como comprar a liberdade de alguém que é Criador, Senhor, e do qual nós praticamos pecado contra o próprio Deus? Como comprar essa libertação? Como comprar essa liberdade do próprio Deus? Mediante o derramamento de sangue. E a gente sabe qual sangue foi derramado para comprar a cada um de nós. Do que Cristo nos comprou? Do que Ele te comprou? Ele pagou o preço por você e por mim e nos livrou das exigências da lei. Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não estamos mais submetidos à escravidão, não estamos mais sujeitos à lei, não estamos mais sujeitos aos senhores desse mundo. Eles não possuem mais autoridade sobre a minha e a sua vida, pois agora, como filho de Deus, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Nós somos ricos. Você é rico. Remissão de pecados, remissão e perdão de pecados. A obra dele é tão completa que ele restaura, ele restabelece o relacionamento entre Deus e aqueles que creem em Jesus. Restabelece a comunhão de Deus com as pessoas. Ele retorna ao centro de toda a existência humana. Agora eu quero te dar uma ilustração. Um menino que morava no interior percebeu que uma árvore havia caído depois de um raio. E muito perto da fazenda existia um rio. E ele queria navegar por aquele rio. E ele trabalhou dia após dia, tirando daquele tronco o que não era barco. Foi trabalhando, até que ao final ele fez o barquinho dele. E como todo menino, eu pelo menos, eu nem sou mais menino, mas eu sou esquecido. Um dia ele não amarrou o barquinho da forma correta e o barco foi embora. Depois de algum tempo, e depois de muito tempo na verdade, ele passa na frente de uma loja de artigos de pesca e o que ele vê lá? Demonstrado o barquinho dele. Pintado do jeitinho que ele havia pintado, tudo certinho, era o dele. Ele sabia, a identidade daquele barco era dele.
Ele havia construído, perdeu muito tempo, ele sabia, era dele. E aí ele chegou para o vendedor daquela loja e disse: ei, esse barco é meu. Ele: não, mas eu encontrei há muito tempo atrás. Se você quiser, pague o preço por ele. Ah, mas quanto é? Ele era apenas um menino, teve que pagar uma grande quantia e ele juntou aquela quantia, trabalhou para juntar aquela quantia e comprou o barco. E aí ele falou o seguinte, ele disse o seguinte: mais uma vez, você é meu. E com Cristo, a nossa história é muito semelhante, porque Ele nos criou. Nós nos perdemos dele, não Ele nos perdeu. Ele nos comprou e pagou um alto preço por cada um de nós. Ou seja, 2 vezes nós somos dele, porque Ele te criou e Ele te comprou. 2 vezes você é dele. Não apenas uma, mas 2 vezes. Porque Ele te comprou, Ele te criou e pagou o alto preço por você. Em resumo, queridos, diante de tudo isso que a gente tem falado em relação a Efésios aqui, nós não podemos nos esquecer daquilo que somos, de quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Somos estrangeiros, somos peregrinos. Nossa mente deveria se voltar para o lar celestial, para a nossa dupla cidadania, de forma a não se deixar envolver pelas coisas desse mundo, desvencilhar-se o máximo possível, cultivando uma vida que demonstre essa realidade de que nós fomos amados por Deus, eleitos antes da fundação do mundo, adotados em sua família, adotados como filhos e aceitos em sua família. Nossa herança está lá e devemos fixar os nossos olhos nessa herança celestial. Espero que essa pregação sirva para você durante essa semana. Leia, releia e aproveite esse tempo, porque nesse próximo mês de outubro nós focaremos o livro de Efésios, a carta aos Efésios. Então leia, releia. Você foi adotado, querido, antes da fundação do mundo, para que não houvesse nada de mérito. Ah, eu sou bom. Não, Ele te elegeu porque Ele te amou. E Ele fez de boa vontade. Amém?